Olá, bem-vindos à nossa campanha Felicidade Sem Medo. Vamos juntos desinverter o Brasil. É uma iniciativa da Associação Stop Destruição do Mundo e das Faculdades Trilógicas KEP e Pacheco. Nós vamos trazer hoje aqui um assunto muito importante para a sociedade, que é a inversão das leis, e também falar de um congresso muito importante jurídico que vai ocorrer brevemente. Para isso, nós trouxemos aqui os nossos convidados, o doutor Rodrigo Pacheco Angélico. Ele estudou na Sorbonne, em Paris, fez autoestudo de Direito e Economia em Paris, frequentou curso de letras do Instituto Católico de Paris, formou-se também aqui em Direito no Brasil. Ele é coordenador do Centro de Estudos Jurídicos das Faculdades Trilógicas, SEJUR, e presidente da Associação Lusófona de Direitos Humanos, sócio fundador da Câmara Psicossócio-Integrativa de Mediação de Conflitos. E é autor de um livro também, né, doutor Rodrigo? Como é que é o nome do livro? É um livro sobre mediação de conflitos, né? Que é a mediação psicossócio-integrativa. É uma nova escola que introduz uma metodologia criada pelo o nosso professor, mestre, né, Dr. Norberto Kepp, que é um psicanalista, um cientista, e nós usamos a hermenêutica, a ciência, que nós chamamos ciência integrativa, porque ela integra os três campos dos saberes, né, que é a teologia, a filosofia e a ciência. E nós colocamos também dentro dessa metodologia as revelações trazidas no âmbito da psicossociopatologia, né? São as causas, as verdadeiras causas dos nossos conflitos, né? Então nós estamos trazendo para cooperar e colaborar com essas descobertas e com esse conhecimento para ajudar na pacificação da justiça e diminuir a quantidade de conflitos que assola não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Jornalista, né, professor Ortiz? Sim, muito obrigado. O Pércio Burkinski também é sócio fundador dessa Câmara Psicossócio-Integrativa de Mediação de Conflitos. Pércio Burkinski, ele é graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e Língua e Literatura Italianas da Universidade de Pisa. Os dois são professores das Faculdades Trilógicas KEP Pacheco, que é uma faculdade nota máxima do MEC, né? O currículo dos dois é muito vasto. Eu vou falar só alguma coisa, né? Ele é consultor em serviços notoriais e cidadania italiana, é membro da American Translators Association e o principal, que é sócio fundador e organizou junto com o Dr. Rodrigo esse congresso que nós vamos falar aqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: qual é a inversão que vocês notam nesse campo das leis, né? O que pode estar assim invertido nesse campo? Bom, eu acho que é importante, primeiro, nós explicarmos para o público o que nós entendemos por inversão. Porque, como eu já havia dito, o Dr. Kepp, ele cunhou esse conceito de inversão psíquica, explicando uma coisa absolutamente incrível, reveladora, e todo mundo tem que entender para conseguir ajudar nessa questão da conscientização e pacificação. É que o ser humano, ele tem uma questão universal, todos nós temos em menor ou maior grau uma inversão psíquica que consiste em ver em algo
No bem, algo bom, um prejuízo. E em algo mal, um benefício. Então, vê no mal um bem e no bem um mal. Então, nós vamos dar, ao longo da nossa entrevista aqui, alguns exemplos, né, na área da justiça, desses princípios, por exemplo, invertidos, que acabam influenciando a elaboração de várias leis que acabam prejudicando por causa desse processo de inversão psíquica. Eu acho que, não sei se eu já posso entrar nesses exemplos, um exemplo vamos começar a dar um exemplo de inversão. Eu separei, inclusive, não sei se eu tenho aqui, mas a questão principal é sobre a verdade. A justiça, ela tem o pressuposto de a gente descobrir a verdade, né? Então, o procedimento, o processo, o auto do processo, os autos do processo, que a gente chama de processo de conhecimento, nós temos que conhecer o quê? A verdade dos fatos e as razões que motivaram o conflito ou o crime. Só que existe um pressuposto, acho que a maioria das pessoas conhecem, que é um pressuposto que diz o seguinte, que o réu, no processo, ele não é obrigado a falar a verdade. Por quê? Porque eles entendem, né, que a pessoa ela não é obrigada a se auto-incriminar. Ela não pode constituir prova contra si própria. Mas veja que isso implica na ideia de que a verdade, seja ela qual for, ela é inimiga daquela pessoa que está sendo analisada, né, que faz parte da justiça, e percorre todo este caminho, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai contratar um advogado para entrar numa narrativa para jamais chegar à verdade. Então, como então esse princípio ele atinge de cheio a questão da verdade? Como é que você vai, então, um juiz ou as partes chegar a uma sentença que nós podemos dizer que seja justa, se você não conhece a verdade? Então, isso é um princípio, por exemplo, de inversão, e é o que norteia toda a base do processo, né? Eu posso até acrescentar, né, nisso, por exemplo, a pessoa faz algo de errado. Se ela for na polícia e se, vamos dizer, falar, olha, eu fiz isso de errado, ela vai ser julgada, provavelmente condenada, porque ela já está vamos dizer, se entregando à polícia, né, pelo erro dela. Agora, se ela fica quieta, se ela não fala nada e ninguém descobre, então tudo fica bem, fica certo. Então, quer dizer, não tem um objetivo de fazer a coisa certa, né? Isso, bom, tá lá no livro Crime e Castigo do Dostoiévski, que é justamente isso, né? Quer dizer, ele sabia que ele tinha cometido um crime, mas aquele crime corroeu ele internamente, e aí no final ele acaba se entregando. Mas, vamos dizer, é uma coisa, e ele só se curou depois que ele cumpriu, vamos dizer, a pena dele, ou que ele fez o certo. Então, não se leva em consideração isso. Também a própria pessoa, né, que faz a coisa errada. Então, você se entregar, você está se acusando, e aí vai ser punido. Mas se você não falar nada, tá tudo bem. Se você ficar quieto, então não, tá tudo ok. Então, e o Dostoiévski, não é, professor Pércio, quem curou ele foi o amor da moça que levava a Bíblia para ele, deu afeto e conseguiu recuperá-lo, não é? E é muito interessante que nesse livro ele mostra que o criminoso ele tinha também uma face muito boa. Ele salva uma criança do incêndio, ele ajuda uma pessoa que foi atropelada por uma carruagem lá, ajuda a família da pessoa. Então ele tinha uma bondade e ao mesmo tempo um desequilíbrio que o levou a cometer o crime, né? Então, mas é interessante esse exemplo que você deu, porque se a pessoa então
ela se confessa, fala, eu fiz o crime, tudo, ela devia ter um atenuante, né? Já que ela se entregou. E ao contrário, né? Os atenuantes não são necessariamente convincentes o suficiente para a pessoa revelar a verdade dos fatos, né? E a gente tem o ensinamento de Cristo que fala: a verdade vos libertará. Nós temos esse pressuposto, esse princípio cristão. Então, aí na justiça, esse princípio é o oposto, né? A verdade vos condenará, né? Então, nós teríamos que ter uma visão diferenciada sobre essa questão da revelação na justiça e a busca pela verdade, o que nós não temos hoje, né? E uma questão muito interessante, doutor Rodrigo, que eu gostaria de perguntar é o seguinte: os Estados Unidos, né, quando foram formados, as únicas leis que havia lá eram as leis religiosas. Vários estados foram formados com base nos 10 mandamentos, né? Então, crime, o que era? Era matar, roubar, falso testemunho, tudo aquilo que estava na Bíblia, que era considerado ruim. Depois foram aumentando as leis, o número de leis foi aumentando, e hoje está bem distanciado dessa realidade inicial, né? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu acho o seguinte, que também por causa desse princípio da inversão, nós temos que entender que quando os Estados Unidos foi constituído inicialmente, eles tinham um conhecimento que era o seguinte: quanto maior o número de leis, cada vez que você elabora uma lei e ela é sancionada, há necessariamente uma restrição da liberdade do ser humano. Então, a cada lei que você publica, você restringe mais a liberdade do ser humano. E você vai o quê? Atribuir penalidades. A cada lei, ela restringe a liberdade e atribui uma nova penalidade. Só que isso não beneficia a sociedade, né? Por quê? Porque a lei ela só serve, entre aspas, como um remédio, né? Um mal necessário. Mas o objetivo, sabe, professor Ortiz, o objetivo final da lei não é impor a restrição, não é trazer essa limitação, mas o objetivo final da lei é restaurar, é ressocializar e pacificar os conflitos. A lei ela tem que ir nesse sentido. Então, quanto menor o número de leis, melhor é possível uma sociedade manter-se no sentido de ter mais liberdade e ser guiada por um caminho de conscientização e pacificação. Então, eu particularmente não sou favorável a muitas leis, porque cada lei traz um sintoma, mais um problema. É como o remédio, né? Você toma um remédio para dor de cabeça. Talvez a sua dor de cabeça melhore, mas aí tem os efeitos colaterais. Então, cada lei traz seus efeitos colaterais. E uma dessas questões era, então, que a sociedade americana, no começo, ela tinha um conhecimento, elas eram mais próximas das verdadeiras leis e o conhecimento divino, teológico, né? Que era mais próximo à nossa essência, a essência do ser humano e à existência, né? O senhor me citou outro dia uma frase muito interessante que falava que... Como é que era a frase de Benjamin de Israel, né? De Israeli, não sei como. Inclusive foi o meu colega aqui, o Pércio, que mencionou isso. É o seguinte, que quando os homens são puros ou são, né, decentes, as leis são o quê? Desnecessárias. E quando os homens são corruptos, as leis não são ineficazes, né? São inúteis. Então, já mais uma vez, por que você tem tantas leis? Para que servem tantas leis, né? Essa super regulamentação excessiva, você vai congelando o ser humano
a não ter uma liberdade. Então, eu eu sou contrário a essa ideia crescente na humanidade de que o Estado precisa cada vez mais regulamentar a relação entre as pessoas, e só que isso gera um desequilíbrio social enorme. Nós temos que ter poucas leis e leis justas e corretas e com sabedoria. A lei ela tem que ter sabedoria e não simplesmente atender os interesses de um pequeno grupo de pessoas, enfim. E é importante ver que, na verdade, as leis elas não estão aí, quer dizer, deveriam estar para, vamos dizer, melhorar a sociedade, né? Ou o indivíduo. Mas o que a gente nota é que a lei está para punir o indivíduo e não para trazer uma consciência para o indivíduo, para melhorar o indivíduo e melhorar a sociedade. Então, existem leis para punir e não para quer dizer, é uma inversão, né? Punir ao invés de conscientizar, de trazer um benefício, de fazer a pessoa melhorar, por exemplo, a pessoa é presa, vai na prisão e ela fica pior do que quando ela estava fora, em vez de ela melhorar, quer dizer, trazer uma consciência, então aquele fato dela ser presa, trazer algo para melhorar a pessoa e a sociedade, né? Ela piora a sociedade e piora a pessoa. Isso. E nós trazemos, sabe, professor Ortiz, uma questão muito importante, e essa substituição da judicialização de um conflito para a sua conscientização. Por quê? Porque a judicialização traz uma premissa, né, que a gente fala, de atribuição de culpa e de sua responsabilização e a sua eventual punição, sua sanção, né? E ainda tendo que depois ser preso ou pagar multas, uma série de coisas. Então você cria uma superpolarização, né? Então a judicialização é a essência máxima, manifestação máxima da polarização. É uma parte contra a outra. É quem é o culpado, né? Então nós temos que descobrir quem é o responsável pelo dano causado. E com isso nós vamos punir, nós vamos condenar. Só que esse trabalho que nós vamos fazer neste congresso, que chama Primeiro Congresso Internacional de Gestão de Conflitos, Mediação, Justiça da Paz. Aqui a questão é não levar o conflito a tudo ao judiciário. E não há necessidade de todo o conflito cair nas mãos do judiciário. Então nós vamos desafogar, a ideia é ajudar o judiciário, desafogar o judiciário, deixar aquilo que é somente pertinente e interessante para o judiciário. Mas nós queremos levar os conflitos, o protagonismo dos conflitos, por aqueles que geraram conflito, as partes que geraram conflitos, elas vão encontrar então uma solução para o mesmo conflitos que elas geraram. Para isso tem toda uma metodologia, existe uma lei, né, que foi aprovada, inclusive pelo o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, que define todos os parâmetros do que nós chamamos de mediação de conflitos, que são resoluções alternativas de conflitos, né? Então nós estamos entrando numa nova era, eu acredito, eu vejo isso, que é a era da consciência, a era da conscientização. Se a gente quer resolver, ajudar a sociedade a diminuir, abrandar os nossos sofrimentos, nós temos que amadurecer e entrar muito mais por essa linha da justiça da paz, senão a gente perceberia, né, que o judiciário ia ter cada vez menos casos, né? Cada vez menos casos. E a gente vê só aumenta o número de casos. Deixa eu ver se eu entendi. A proposta seria haver uma conciliação entre as partes e não aumentar o antagonismo, não é isso? É isso? Exatamente. Evitar o antagonismo, evitar a judicialização e fazer com que as partes elas conscientizem a causa do conflito. Então aí nós lançamos o nosso livro que fala sobre a teoria
das causas do conflito, porque hoje existe a teoria dos conflitos. E aí, este livro que nós publicamos, nós falamos sobre a teoria das causas do conflito, aquilo que está por detrás, o que nós também chamamos de direito intencional. São as intenções das pessoas e que são responsáveis e que movem a conduta da pessoa, está por detrás do comportamento humano. Então, nós entramos nisso como aspecto essencial para a conscientização, para que a pessoa não acabe dificultando a sua própria vida, prejudicando a sua empresa, prejudicando a sua família, né? Para que isso não chegue a um ponto de novo, de prejudicar a vida da pessoa, né? Então, se isso começa a virar um prejuízo, aí nós temos que conscientizar. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu gostaria de ver isso num exemplo. Vamos supor, tem um marido e a mulher brigando. O marido acha que a mulher é culpada de tudo o que acontece de errado na vida dos dois. A mulher acha a mesma coisa, que o marido é o culpado. E um processa o outro. E aí os advogados, tradicionalmente, vão fazer o quê? E na mediação, como é que é feito isso? Bom, na verdade, a mediação não é necessário que seja obrigatoriamente um advogado. A pessoa ela tem que ser formada para se tornar mediadora. Ela pode ser qualquer pessoa que tenha vontade de se tornar, que tenha uma vocação para mediação, então ela faz um curso de formação de mediadores. Então, o que ela vai fazer? Só para acrescentar, então, que, por exemplo, tem vários países, por exemplo, que inclusive nem juízes são da área legal, né? Por exemplo, na Suécia, conflitos meios ambientais, os juízes do Tribunal Ambiental são técnicos. Então, e aqui no Brasil, por exemplo, se você vai tratar de um problema familiar, tem pessoas, às vezes, que têm mais especialização na área familiar do que um próprio alguém da área do direito, ou vai tratar de um conflito empresarial, alguém que conhece mais a área empresarial pode ser melhor mediador do que um juiz que não conhece aquela área, né? Aí vocês vão tentar pacificar aquele casal? Como é que é o negócio? Bom, aí nós temos o mediador, ele não tem a responsabilidade de propor uma resposta, uma solução para o conflito. Não é esse o trabalho do mediador, né? O mediador vai fazer com que as partes cheguem à razão. Né? O mediador vai se utilizar de meios, de metodologias, de instrumentos que estão à disposição dele, né, que estão incorporados no CNJ, e instrumentos como os nossos, da nossa escola psicossociointegrativa, que vão fazer com que as partes entendam, né, primeiro, por que eles estão lá, qual foi a causa, qual que é o prejuízo, qual que é o bem maior que está sendo prejudicado, ou aquilo que foi destruído. Então, quando eles se casaram, Ortiz, o homem e a mulher tinham um propósito inicial único, de constituir uma família, existia um afeto, né? Eles viam as coisas assim como um denominador comum, ou que nós chamamos de interesse. O interesse não é a vontade particular de cada indivíduo. O interesse é o que a gente define como o bem maior, né? Aquilo que é bom para todos. Então, primeiro a pessoa pensa assim, por que nós casamos e por que nós estamos aqui? Alguma coisa aconteceu entre o momento que tinha mais equilíbrio a chegar ao desequilíbrio. E aí as partes vão perceber que se isso ocorreu, a maioria das vezes é por uma questão de querer fazer prevalecer a sua própria vontade. Já não é mais uma questão de fazer o que é certo.
que as decisões que cada uma das partes começaram a ter, começaram a causar esses conflitos, né? Esse ruído, esse desequilíbrio. Então aí a gente vai ver que a pessoa ela começa a ter certas ideias, vontades, que são contra o bom senso, contra o casal, contra a empresa, né? E que ela não percebe, ou ela não quer perceber, ou ela não percebe mesmo, ou ela não quer perceber. E na mediação, através de todo esse sistema que foi criado, desses mecanismos, dessa metodologia, a pessoa é levada a perceber. E ela mesma fala, puxa, então vamos chegar a uma resolução que seja boa para todos? No caso de um casal com filhos, os filhos também têm que ser incluídos para que isso funcione. Então não é a vontade da pessoa que vai imperar, como na judicialização ocorre. Na judicialização, é a vontade de uma das partes que impera sobre a outra. Na mediação, não é a vontade da parte que impera. É o que é certo, o que deve ser dentro da realidade do casal, dentro das necessidades, o que é melhor. Né? Não muito o que é bonito isso, hein? Doutor Rodrigo, é muito bacana essa... Vai ajudar muito, né, o ser humano e a sociedade. E agora vocês vão fazer um congresso sobre isso? Como é que é esse congresso? Parece que é um congresso internacional, né? Vai ter muita gente de renome aí participando. Quando vai ser esse congresso? Juntamente com as faculdades trilógicas, que você já mencionou anteriormente, né? As faculdades trilógicas, junto com a Associação Lusófona de Direitos Humanos, tiveram essa iniciativa de reunir inúmeras pessoas, tanto do Brasil como fora, internacionais, que trazem grande esclarecimento, enorme enriquecimento ao debate e ao diálogo sobre a resolução de conflitos, né, sobre a justiça da paz. Então nós temos neste congresso, por exemplo, os principais palestrantes, né, a doutora Cláudia Benhart de Souza Pacheco, que dispensa qualquer comentário, que é a fundadora, junto com o Norberto Kepp, né, das faculdades e da ciência da trilogia analítica. Vai ter o ex-embaixador, né, dos Estados Unidos, Gugacha, e hoje ele é advogado, mas foi embaixador a vida inteira. Vai o nosso deputado, ex-deputado, né, presidente da Câmara, ministro do Turismo, ministro dos Esportes, ministro do Meio Ambiente, Aldo Rebelo, tem uma ampla experiência, né, enorme sabedoria, conhece o Brasil de norte ao sul. Nós temos também ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Massani, doutor Massani. Nós temos a área internacional, americanos, né? A Susan Berkeley. Nós temos um canadense, o Richard. Nós temos um italiano, Fabrizio. Nós temos uma finlandesa, a Sari. Então, é realmente um congresso que traz uma visão universal de como, vamos dizer, lidar com os conflitos, né? Vai dar uma ampla ideia, uma abordagem internacional sobre esse aspecto, tanto o que acontece aqui no Brasil, então grandes brasileiros vão falar e grandes palestrantes internacionais também vão discursar sobre o tema. Onde que será realizado esse congresso? Em São Paulo? Vai ser realizado na cidade de São Paulo, num lugar incrível, assim, maravilhoso. É um dos pontos mais conhecidos, que é a Sala São Paulo. E fica lá na Luz, né? Então, para as pessoas que não conhecem, é uma ótima oportunidade para conhecer, porque é absolutamente incrível. É um monumento histórico. E vai ter uma parte artística, porque a gente sempre leva arte junto, né? Então a parte artística é no Museu de Arte Sacra, São Paulo. Vai ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de agosto. No dia 16 vai ser o dia Jornada
de como é importante as artes na resolução de conflitos. Imagina, a estética, as artes, o papel, a importância e a relevância das artes na solução de conflitos, algo incrível. Sabe que lá no mosteiro, lá nesse bairro da Luz, né, houve um religioso, o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, que enfrentou uma arbitrariedade jurídica. O Marquês de Pombal proibiu a construção de mosteiros e igrejas no Brasil. Sabia disso? Aí ele resolveu fazer o mosteiro, porque ele recebeu uma inspiração para fazer o mosteiro. E quando ele começou a fazer, então veio lá um governante enviado pelo Marquês de Pombal para derrubar o mosteiro. E o povo não deixou e o mosteiro está lá, o Mosteiro da Luz. E, de novo, uma oportunidade para as pessoas conhecerem esse mosteiro, porque hoje ele reúne 13 monjas, imagina, que vivem lá enclausuradas com a missão de orar. Então elas ficam lá orando, têm uma vida totalmente reclusa com esta missão. É o único lugar, eu acho, que permanece ainda, não sei, em São Paulo com certeza. Agora no Brasil, não sei se tem outros lugares, mas são, sem dúvida, um dos poucos lugares que mantém essa tradição, né? Essa fé. Mas para quem não conhece, é uma excelente oportunidade de visitar. Tem o segundo maior presépio do mundo lá, que foi uma doação do Matarazzo. É uma coisa também linda, o museu é incrível, tem peças maravilhosas. Então vai ser uma chácara urbana, né? Uma chácara dentro da cidade de São Paulo, que é uma coisa incrível, né? É o que sobrou. Que coisa linda. E será o dia todo o congresso? Cada dia, um dia inteiro de palestras e eventos e tudo? São 2 dias e meio, né? Vai começar, acho que das 9 da manhã até as 17 horas, né? Então, dia 14 e dia 15. E no dia 16, acho que vai ser meio período. Vai ser meio período dessa vivência com as artes, né, vão ter corais, apresentações musicais, da questão lá do próprio museu, para visitar o museu, e vai ter, obviamente, palestra sobre este tema. No último dia é uma visita ao museu, um lanche no jardim do museu e um concerto no claustro. E a pessoa que quiser se inscrever, o link de inscrição está aí embaixo, né, na descrição. Não perder, são vagas limitadas? Como é que é? Bom, infelizmente são vagas limitadas, sim. E bem limitadas, porque uma parte já foi. E então eu também sugiro para que quem tiver interesse no congresso, saiba melhor, acesse o link e faça o quanto antes a sua inscrição. Então, vai ser uma excelente oportunidade, né, de convivência com essas pessoas, né, conhecer pessoalmente, né, ouvir pessoalmente, por exemplo, a doutora Cláudia Pacheco, o Dr. Aldo Rebelo, o Dr. Rodrigo Pacheco, o professor Pércio, os italianos que vão estar lá, finlandeses, etc. Vai ser um evento mesmo muito movimentado e ainda com final artístico, né? E eu acho que vai ser, e num lugar maravilhoso, né? Então, gente, olha, não percam tempo, o link da inscrição está embaixo, hein? Eu agradeço muito, Dr. Rodrigo, professor Pércio Burkinski, por essa entrevista e voltem sempre, tá bom? Obrigado novamente, professor Ortiz. Estamos à disposição. Nós estamos aqui que agradecemos.